Olá, sejam todos bem-vindos a mais um De Bem com Você. Hoje nós vamos falar de um assunto que interessa a todo mundo. Segundo pesquisa feita pela Organização Retina Brasil, 7% dos brasileiros nunca foram ao oftalmologista e 42% só se consultam quando percebem alguma alteração visual ou problema ocular. Fique com a gente porque hoje nós vamos falar sobre os cuidados que você deve ter para manter a saúde dos olhos. A catarata é a principal causa de cegueira entre os brasileiros. E os erros refrativos não corrigidos, como a miopia, o astigmatismo e a hipermetropia, são a principal causa de baixa visão. Para saber mais como evitar os problemas de visão e retardar o efeito de doenças, nós conversamos com o médico oftalmologista Reinaldo de Oliveira Cieiro Júnior. Ele é coordenador do Departamento de Oftalmologia de Glaucoma, do Hospital Evangélico e preceptor de glaucoma e catarata do Centro Oftalmológico de Minas Gerais. Doutor, são muitas outras qualificações, mas não dava para colocar tudo. Muito obrigada pela presença aqui. Boa noite. Eu que agradeço o convite, é um prazer. Eu gostaria de saber, então, quando que a gente deve começar a cuidar da saúde dos olhos? Bom, a primeira consulta oftalmológica é logo ao nascimento, né? Deve ser realizado o teste de olhinho para saber se a criança tem algum defeito oftalmológico, como catarata congênita, retinoblastoma, que é um tumor grave do intraocular, doenças como retinopatia da prematuridade, entre outras doenças oftalmológicas. A partir dessa idade, é necessária a realização de uma consulta oftalmológica pelo menos uma vez por ano. Uhum. E esse prazo de consulta oftalmológica uma vez por ano é ao longo de toda a vida? Porque eu andei lendo que, por exemplo, na adolescência precisa de um cuidado um pouco maior, não sei se pela fase de crescimento, como é isso? Existem algumas fases da vida que é necessário um acompanhamento um pouco mais rápido, um pouco mais precoce. Por exemplo, adolescentes que estão com um grau, por exemplo, de miopia crescente, eles notam que logo após fazer os óculos, pouco período depois começam a ter, que os óculos estão ficando fracos. Isso é muito comum, porque o grau de miopia começa a crescer muito rápido em pessoas que estimulam muito a visão, que ficam muito em tablet, em celular, em computador. Isso estimula o grau de miopia a crescer. Então, nesses casos, é necessário uma consulta oftalmológica em intervalos mais curtos para que a gente possa tomar as devidas providências para que o grau se estabilize. Hoje, as pessoas, por causa dessa tecnologia, de toda essa exposição à luz, as pessoas estão tendo mais problemas oftalmológicos ou estão tendo problemas de visão mais cedo? Esse estímulo visual, como tablet, celular, o esforço visual para perto, começou a causar um índice de miopia, muito grande. Hoje, por exemplo, no Japão, que tem uma cultura, né, de tablet, smartphone, tecnologia muito grande, 80% da população japonesa hoje é míope. Então, não é bom a gente deixar os nossos crianças, nossos filhos, adolescentes, ficarem muito tempo no celular. Além disso, quando a gente fica muito tempo em frente a uma tela, um computador, videogame, a gente para de piscar, a gente pisca menos. Então, a gente começa a ter problemas da superfície ocular, o nosso olho começa a ficar ressecado, começa a aumentar o índice de coceira nos olhos, alergia. Então, é importante ter uma moderação no uso desses equipamentos. Então, aí também se percebe que o olho está ressecado, não é em casa e pegar qualquer colírio e pingar, né? Precisa ter esse cuidado na escolha do colírio, até mesmo procurar um médico. Sim, nunca usar colírio por conta própria. Mesmo porque muitas vezes o colírio não vai fazer efeito e em alguns casos o colírio pode até causar mais danos. Nem esses que as pessoas às vezes falam, é uma lágrima artificial, foi ao clube, nadou, o olho ficou irritado. Até assim é para se tomar um cuidado? As lágrimas artificiais não costumam ter muito problema de ser utilizadas. Elas aliviam o desconforto no momento, mas é claro que se está com algum desconforto persistente, que mesmo com o uso de lágrimas artificiais, com esses lubrificantes, o desconforto não melhora e não alivia, o médico oftalmologista tem que ser consultado. Uhum.
E você citou uma coisa aí muito interessante, que é a coceira nos olhos, que as pessoas não têm, muitas vezes não têm cuidado. O olho está coçando, vai lá, coça mesmo, principalmente criança, né? Quais são os riscos dessa coceira? A manipulação dos olhos, ela pode gerar vários problemas. Um que se falou muito esses dias foi o ceratocone, né? A principal a associação que a gente tem com o ceratocone é a alergia ocular, é ficar esfregando os olhos. Então, notou que o filho, que a criança está coçando muito os olhos, leve ao oftalmologista para tratar essa alergia. Coçar os olhos também, você leva bactéria, leva vírus para os olhos, então você pode ter conjuntivites, pode ter úlceras corneanas, você pode ter uma ceratite, que é uma agressão na córnea. Então, realmente, coçar os olhos é com o cotovelo mesmo. E a alimentação, ela pode influenciar em alguma coisa, algum aspecto da saúde dos olhos? A questão de vitamínica, né? Nós usamos muito vitamina nos pacientes mais idosos que começam a desenvolver uma degeneração da retina, nós chamamos de degeneração macular relacionada à idade. Nesses casos, é muito comum a gente prescrever umas fórmulas com vitaminas para tentar retardar a doença ou prevenir pelo menos as formas graves da doença. Uhum. Então, realmente tem uma relação com a nutrição com os olhos. Mas isso já numa fase, mais a pessoa na terceira idade, né? O jovem, a criança no momento de formação e tudo, não necessariamente existe uma ligação, né? Comprovada. Existem, assim, deficiências muito graves, né? Como a deficiência de vitamina A, assim, muito severa. A gente pode ter algumas alterações oftalmológicas, mas não é muito comum se ver isso no consultório oftalmológico. Sim. E eu queria saber também a respeito de óculos. Hoje em dia existem vários óculos, a moda troca o modelo dos óculos a cada estação, né? E para seguir isso, as pessoas não conseguem acompanhar financeiramente comprar um óculos de qualidade, né? Mas quais que são os riscos de se comprar um óculos, principalmente um óculos de sol, sem um cuidado? O óculos de sol, o que ele faz? Ele escurece o que a gente enxerga. Só que a função não é essa principal. A principal função do óculos de sol é realmente bloquear os raios ultravioletas. Se a gente começa a colocar um óculos de sol que não tem o devido filtro, ele pode piorar muito, ele agride muito a visão, porque a pupila vai dilatar para tentar receber mais luz e não vai ter proteção dos raios ultravioletas. Então, todos aqueles raios maléficos vindos do sol vão atingir livremente a retina. Pode mostrar para a gente como é que funciona isso na prática? Sim. Aqui nós temos um olho, vou abrir ele aqui para a gente ver melhor. Sim. Então, a primeira parte aqui nós temos a córnea, né? Que é a primeira parte do olho, é transparente. Uhum. Essa parte colorida que vocês veem é a íris, né? Sim. As pessoas que têm a íris de várias cores diferentes, né? Azul, verde. Uhum. Aqui atrás nós temos o cristalino, que é a nossa lente do olho. É a lente que, quando a pessoa vai ficando mais velha, ela fica opaca e gera a catarata. Então, ela fica mais opacificada. Sim. Nesses casos, é necessário uma cirurgia, a gente tira essa lente opacificada e coloca uma nova lente artificial no lugar. Aqui atrás nós temos a retina, a parte vermelha. Então, quando a gente fala o teste do olhinho, que a gente fala que o reflexo vermelho está ok, é por causa que a retina ela vai ter esse reflexo mais laranjado, vermelhado mesmo. Uhum. Que é a área que pode ser agredida quando a gente não quando a gente não trata, quando a gente não coloca um óculos de sol devido, né? É muito ruim olhar para eclipse também sem proteção. Uhum. Então, o eclipse fica escuro, só que o problema não é a claridade, o problema são os raios ultravioletas que a gente não consegue perceber. Sim. Então, é muito comum, quando tem aquele eclipse, muita gente fica olhando para o eclipse e depois chega no consultório oftalmológico com lesões retinianas. Uhum. E aí a gente falou, mostrando o olho, a gente pode ver tanta coisa, né, que gera mais um monte de perguntas e questionamentos. Então, na verdade, o senhor falou da catarata, mostrou, né, como fica a lente com o passar do tempo e a substituição. Eu ia tocar nesse assunto mais para frente, mas é bom a gente já falar a respeito, porque o senhor mostrou. A catarata é uma cirurgia na qual as pessoas colocam, então, uma nova lente, uma lente artificial, né? E se existe muito...
fala-se muito a respeito de qualidade de lente nacional, qualidade de lente importada. Isso é um mito ou é verdade? Não, realmente é verdade. Existem inúmeras lentes, né? Cadastradas, se eu não me engano, existem mais de 200 tipos de lentes intraoculares. Então, nem sempre essa lente ela é coberta pelo plano de saúde. Então, realmente é um questionamento que alguns pacientes têm, mas isso tem que ser uma discussão realizada com o médico e com o paciente. Qual que é a exigência visual do paciente, se o paciente tem um astigmatismo alto ou não, se o paciente se incomoda em usar óculos depois da cirurgia ou não, se ele quer colocar uma lente que ele vai conseguir enxergar bem de longe, de perto ou não. Então, a escolha da lente é uma escolha muito pessoal e muito técnica, que tem que ser discutida com o paciente e com o médico. E no caso também, a gente viu aí a primeira parte, que é a córnea. Aliás, antes eu só queria fazer uma outra pergunta que me ocorreu aqui. A pessoa, quando faz essa cirurgia de catarata, pode acontecer da lente ficar opaca, ou, enfim, precisar dar algum problema na lente, precisar trocar, isso pode ser feito? Sim, há um tempo atrás aconteceu, de um tempo razoável atrás, aconteceu de algumas lentes opacificarem, elas começaram a ficar brancas e elas tiveram que ser substituídas e colocar outra lente no lugar. Hoje não se acontece com tanta frequência mais, mas pode acontecer de, após a cirurgia de catarata, o paciente ter que ser reoperado no futuro. Então, a gente continua falando sobre catarata, sobre as outras doenças daqui a pouquinho. De Bem com Você vai para o intervalo, mas é rapidinho, nós já voltamos.